Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Apresentamos uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo para conversarmos hoje acerca da criação de Deus. Ora, segundo ensina o Livro dos Espíritos, Deus nos criou, ou Deus cria os espíritos, simples e ignorantes, como criancinhas, perfectíveis, não é? Suscetíveis de evolução, sem evolução moral e sem evolução intelectual. Quando sai da mão de Deus é como uma criancinha, o espírito. Deus coloca o espírito em contato com a matéria, para que o espírito progrida, evolua em contato com a matéria. E nesse contato com a matéria, a vitória é sempre do espírito, pelas sucessivas reencarnações, superando sempre a matéria. E o espírito, então, segundo a filosofia espírita, explode, vem do átomo, e esse átomo explode no mineral, passa para o vegetal, do vegetal passa para o animal, do animal descansa no homem, mas não fica no homem. Marcha para ser anjo, espírito puro. Essa é a evolução do espírito. Quando ele chega a ser puro, que a Igreja Católica chama de anjo ou arcanjo, e Jesus alcançou, não é? Ele não tem mais ligação com a matéria, não reencarna mais, porque se tornou puro, mostrando que o objetivo da reencarnação é limpar as impurezas do espírito na sua trajetória de evolução, desde que sai das mãos de Deus, simples e ignorantes, como está no Livro dos Espíritos, e passando pelas sucessivas reencarnações. Aí o espírito chega a ser puro, porque esta é a fatalidade para a qual Deus nos criou, para sermos espírito puro. E de maneira que, nesse geral, dentro desse raciocínio do espiritismo, o espírito se torna puro, não por um privilégio de Deus, mas um esforço pessoal de cada espírito para atingir a perfeição, passando pelos seres mais inferiores da criação, como exatamente está no Livro dos Espíritos, a partir das questões 580 e pouco, até 600 e pouco, mostrando que o espírito, a alma humana, não é, passa pelos seres mais primitivos da criação, até se tornar espírito humano dentro da evolução. Mostrando aí que Deus não fez anjo e nem fez Satanás, porque o Satanás não existe. É nome dado aos espíritos inferiores, atrasados, mas que esses espíritos inferiores eles vão deixando de ser inferiores para se transformarem em espíritos elevados. Esta é a evolução, é o progresso. Os seres superiores, sendo o aperfeiçoamento e a transformação dos inferiores, mostrando que esta é a lei do progresso, é a lei de evolução para a qual Deus nos criou. Então, os espíritos puros, eles são puros porque alcançaram a perfeição. Jesus alcançou essa perfeição. Nós também alcançaremos essa perfeição através de quase infinito progresso, passando pelos seres primitivos da criação. De maneira que, no geral, nós vemos que
como nós temos múltiplas e múltiplas reencarnações, os problemas que nós passamos hoje, de sofrimento, de dores morais, nós somos os filhos, não é, de nós mesmos, ou somos os herdeiros de nós mesmos, porque passamos por muitas encarnações, e os problemas, os crimes que nós criamos em nossas encarnações passadas, nós ajustaremos pela lei de causa e efeito nas futuras encarnações. De maneira que não tem céu, nem inferno, nem purgatório localizado no universo, não existe. Cada espírito constrói a sua própria felicidade e a sua própria infelicidade através das sucessivas reencarnações. Nesse progresso, até se tornar espírito puro. De maneira que céu e inferno é criação de cada um. Cada espírito cria o seu próprio céu e o seu próprio inferno. Mas não tem localizado em nenhuma parte do universo. Essa é uma das bases do espiritismo. E quais são os fundamentos básicos, para quem não conhece, do espiritismo, da religião espírita, da ciência espírita, da filosofia espírita? Quais são os fundamentos básicos para aqueles que ainda não o conhecem? Primeiro é a existência de Deus. Segundo, o espírito. Terceiro, a sobrevivência do espírito, que ninguém morre. Quarto, as comunicações dos espíritos. Os espíritos se comunicam. As manifestações dos espíritos. Quinto, a reencarnação, a volta do espírito em outros corpos para evoluir e purificar-se, tirar as impurezas da alma, só tira através das reencarnações. Sexto, a lei de ação e de reação, a lei de causa e efeito, que é a mesma coisa, conhecida pelos orientais como a lei do karma. Dentro da lei do karma, ela é dividida em lei do karma, que é exigir a cobrança, e a lei do dharma. A lei do dharma é a de compensar pela prática do bem, e a lei do karma é a de cobrar pela prática do mal. Esse é o espiritismo. E por último, a pluralidade dos mundos habitados. O espiritismo nos mostra, e os espíritos trazem as mensagens, que uns habitam em outros planetas, outros habitam aqui na Terra, outros habitam em mundos inferiores à Terra, mostrando que Deus não fez os mundos, o firmamento, a abóbada celeste, o infinito, mostrando aquela luminosidade como uma boniteza, um ornamento do céu. Nada disso. Ali são as galáxias, são as estrelas que formam as galáxias, são as estrelas que são sóis, e cada sol, cada estrela carrega um sistema de mundos, de planetas, e cada planeta carrega os seus satélites. O mundo Terra carrega um satélite, que é a Lua. Mas existe o planeta, digamos, Saturno, que é um dos maiores e mais evoluídos aqui do nosso sistema, que carrega quase 60 luas, satélites. E a ciência está mostrando que alguns desses satélites são maiores do que o planeta Terra e têm habitação. O planeta Júpiter, que o Espiritismo também ensina, é um dos mundos mais felizes, onde habitam seres, não é, criados por Deus e superiores a nós. E se tornaram superiores pelo esforço próprio, pela evolução, pelo progresso de cada um. Com suor e lágrima, não foi um privilégio de Deus. E de maneira que os mundos são habitados. Tem as galáxias, as Via-Lácteas, que são um conjunto de galáxias espalhado pelo universo que não tem o infinito. De maneira que o Espiritismo
nos ensina essa verdade. E tudo é evolução no universo, é progresso, e nada está parado, porque Deus não fez nada para ficar parado. Tudo progride, tudo parte do zero para 01, 02, essa é a escadaria do progresso, e tudo se movimenta no universo. E o Espiritismo também nos ensina que o universo em comparação é como um coração humano pulsante, pulsando e projetando energia, e essa energia vai gerando sóis, e os sóis produzindo os seus filhos, que são os planetas, que são os mundos. É o que a ciência hoje está comprovando, que o Espiritismo já vem dizendo há quase 2 séculos. O Espiritismo é novo, aí vem dizendo isso há quase 2 séculos. Agora é que a ciência está comprovando o Espiritismo nessa parte da astronomia dos mundos habitados. De maneira que nós hoje conversamos sobre o Espiritismo, não é? E mostrando que dentro da lei de progresso, de evolução, nós somos filhos de nossas próprias obras. Se as obras são boas, somos filhos dela. Se as obras são más, somos filhos dela. Teremos que colher os resultados, de maneira que nós somos herdeiros de nós mesmos. Não somos herdeiros de Adão e Eva, somos herdeiros de nós mesmos, pelo mal que praticamos, os crimes que praticamos nas encarnações passadas, então refletem no presente. Por isso é que uns nascem cegos, além de cegos, surdos e mudos. Além de cegos, surdos e mudos, vêm paraplégicos, tetraplégicos, são espíritos criminosos que cometeram crime nas encarnações passadas e hoje voltam nessa situação de cego, surdo, aleijado, porque o Espiritismo explica através das reencarnações. A base do Espiritismo é a reencarnação. Sem a reencarnação, tudo se complica, mas com a reencarnação, que explica tudo, a reencarnação descomplica o embaraçado. E de maneira que nós hoje encerramos o programa Encontro com o Espiritismo, falando da origem do homem. Muita paz para todos e durmamos em paz, na paz do Senhor e gozando da paz dos homens justos. Muita paz para todos.